Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo 16 do livro de Ezequiel. Ezequiel faz uma análise profunda de Jerusalém desde o seu nascimento. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. Estamos aqui todos os dias com uma palavra de Deus, buscando esse Deus que se deixa achar. O propósito do livro de Ezequiel foi de incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, para que ele cumprisse a sua promessa de reconduzi-los à terra prometida e de conduzir o templo e Jerusalém a novas alturas de glórias. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 16 e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Estamos vendo a primeira parte, que é o julgamento sobre Judá e Jerusalém, que vai até o capítulo 24. Dentro dela estamos vendo a segunda série de visões, a vocação, os atos simbólicos e os discursos relacionados. E nos discursos relacionados estamos na linha E, Jerusalém como uma criança e uma prostituta. Neste longo capítulo, são 63 versículos, estaremos vendo Jerusalém como uma criança indesejada, o seu resgate e, por fim, ela como prostituta. Ezequiel contou a história de uma criança não desejada, o seu resgate, o seu casamento e a infidelidade dela. Oséias também usou o casamento como uma analogia do relacionamento de aliança entre Deus e Israel, Oséias 1-3. E essa mesma analogia foi também usada no Novo Testamento. O discurso de Ezequiel parece possuir um tom judicial. Ele relata a acusação de Deus contra a nação desde os tempos mais antigos até os seus dias. E a palavra de Deus continua invariavelmente vindo ao Filho do Homem, dizendo para ele conhecer Jerusalém e aos seus atos abomináveis. Ele começa falando da origem da cidade. Jerusalém tinha uma origem pagã. Seus habitantes anteriores aos israelitas eram descritos alternadamente como amorreus, os cananeus, os jebuseus e heteus. Verso 45, Gênesis 10, de 15 a 16. Nesse sentido, a cidade não era diferente dos próprios patriarcas que descendiam de arameus pagãos. Ele descreve o dia de seu nascimento como um filho indesejado, ou como um que está por ser lançado fora para ver a morte e não ter continuidade à sua vida. Ninguém teve o mínimo cuidado com ela, e ela foi lançada fora no campo, pois dela sentiram nojo. Ela foi abandonada para morrer. De acordo com os documentos do Antigo Oriente Próximo, o abandono ou exposição de crianças aos elementos da natureza eram práticas comuns ao mundo antigo, especialmente quando essas crianças eram indesejadas, deformadas ou doentias. Em Israel, essas atrocidades não eram assim, eram condenadas. Quem viu a abandonada, ele prestou socorro, porque dela se apiedou foi o Senhor, e assim ele lhe deu os primeiros cuidados para que ela crescesse. Ele então a fez multiplicar-se como o renovo do campo, e ela começou a crescer. A criança indesejada cresceu até atingir a formosa maturidade. O desenvolvimento dos seus seios e dos pelos pubianos assinalava a sua puberdade. Mais tarde ela atingiu a idade própria para casar-se e foi ficando formosa, atraente e muito desejável. Novamente o Senhor, passando por ela, a viu, agora na sua fase de amores, e toda oferecida a seus admiradores. O que o Senhor estendeu sobre ela o seu manto e cobriu a sua nudez. O fato de um homem cobrir a mulher com seu manto simbolizava o casamento. A mulher permanecia coberta para todos, exceto para o seu marido. Nós vemos aí Deuteronômio 22:30, onde a frase profanar o leito de seu pai significa literalmente levantar a aba do manto do seu pai. Após isso, entrou em aliança com ela, e por meio do seu juramento, e firmou-se um pacto. Provavelmente uma alusão à formulação básica do relacionamento da aliança, dos pactos. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Depois dos versos 9 ao 14, ele vai dizer que cuidou e amparou dela, a ponto de ela se tornar rainha. A enjeitada recebeu todo o cuidado que lhe faltara por ocasião do nascimento, e muito mais. Sua vida, sua posição,
na vida, sua saúde e beleza derivaram-se todas da dadivosa graça daquele que a havia escolhido. Seria interessante nesse momento comparar esse texto com Apocalipse 17, verso 4. Dos versos 15 ao 19, ela, confiando em sua formosura, se deixou corromper-se e se prostituiu. Tudo o que a rainha havia recebido do seu amoroso marido e rei foi utilizado em malícia e promiscuidade. Contraste e passaste a ser minha, verso 8, com para seres dele, verso 15. As atitudes dela demonstraram a irracionalidade do pecado. Não poderia haver nenhuma razão válida para esse tipo de comportamento. De tudo o que lhe foi dado, ela usou, não para se conservar, nem para se manter íntegra, mas para exibir-se mais e atrair ainda mais amantes. Até mesmo o pão, a flor de farinha, o azeite e o mel foi diante dela um encheiro suave, mas não para o Senhor. Se não bastasse tudo isso, ainda os filhos dela com o Senhor foram lançados em sacrifícios para serem devorados pelas chamas. Em Jerusalém, essas práticas estavam associadas ao Vale de Inom, ao sul da cidade. Ainda não satisfeita com as suas prostituições e sacrifícios, e amantes, construiu uma câmara abobada ou abobadada e lugares altos em todas as praças para se fazer mais abominável a sua formosura. Começou a alargar os seus passos para se envolver com quem por ela passava, e foi se prostituindo. Prostituiu-se com os egípcios, com os assírios, nem assim se fartou dos seus desejos. Pelo contrário, sua alma parecia querer ainda mais o pecado. O mesmo se dá com quem flerta com o pecado e se deixa envolver-se, achando que somente será uma vez. O envolvimento acaba levando a pessoa a se afundar cada vez mais. Quem deu o seu dedinho mínimo ao diabo, logo terá os outros dedos envolvidos, um após um, e depois a mão, o antebraço, o braço, o tronco, a cabeça, e todo o corpo será envolvido no inferno. É o que dizer, e o que dizer, né? Daqueles que querem apenas dar uma experimentadinha para saber como é e depois cair fora. Hein? E esses que só vai ver como é que é, mas dá uma experimentadinha. Cuidado, não faça isso. Você nunca experimentou uma droga? Não experimente. Você nunca experimentou sexo antes do casamento? Não experimente. Você nunca experimentou álcool? Nunca experimente. Você nunca experimentou sexo proibido por Deus? Com animais, entre pessoas do mesmo sexo, com vegetais, sozinho? Não experimente. Você nunca experimentou algo proibido por Deus? Não experimente. Tira isso da sua cabeça. Você não vai estar perdendo nada. Quem experimenta algo abre uma porta que não precisava de jeito alguma ser aberta. Uma porta que poderá te aborrecer para sempre. Uma porta que poderá ser a sua ruína. Uma porta que não precisava ser aberta. Agora, se você não tem Deus, ou tem, mas não está nem aí, abra tantas portas quanto você quiser. Experimente tudo, mas saiba que de todas as coisas terá de prestares contas a quem te deu o dom da vida e o teu corpo, não para ser um cavalo, mas para ser templo e morada do Espírito Santo. Feita essa pequena pausa para não experimentar as coisas proibidas por Deus em suas leis e alianças, voltemos ao versos 26 ao 29, que continua a falar da prostituição, do caminho depravado e das prostituições. O fracasso de Israel em obedecer a Deus não se restringia apenas à área da idolatria. Alianças estrangeiras evidenciavam um fracasso em confiar em Deus durante os períodos de dificuldade política e representavam uma quebra da lealdade e fidelidade ao Senhor. O cronista se mostra particularmente preocupado em enfatizar esse ponto em sua história de Israel.
Ele fala no verso 26 dos grandes membros dos egípcios, que representa mesmo uma tradução literal. Com frequência, as estátuas e os ícones de fertilidade no Antigo Oriente Próximo exibiam uma genitália exagerada. Essa multiplicação das suas prostituições estava atrelada ao seu coração fraco e desenfreado, verso 30. Ela era tão lasciva que nem ao menos cobrava para fazerem como fazem as prostitutas. Antes, ela pagava para seus amores e para seus amantes, para se relacionarem com ela. Então o profeta fala claramente para que a prostituta ouça, para que a meretriz abra os seus ouvidos para ouvir. E ele diz que a sua lasciva tinha se derramado como água e sua nudez tinha sido descoberta pelos seus amantes por causa dos ídolos das suas abominações e do sangue dos seus filhos que Deus lhe deu. Portanto, por isso, o Senhor haveria de juntar todos os seus amantes contra ela. Jerusalém buscou a lealdade e a afeição de outros amantes, mas estes seriam os instrumentos da sua humilhação e castigo. Embora tivesse sido os agentes mediante os quais Deus puniu o seu povo, essas nações seriam punidas pelas suas ações. A degradação pública pela exposição da nudez da prostituta e adúlteras é mencionada também em Jeremias 13, de 22, verso 22, verso 26, Oséias 2, 10, Naum 3, 5. O Senhor, refletida sobre a ira de um marido ciumento, em Provérbio capítulo 6, verso 34, o Senhor promete então um julgamento para ela à semelhança do julgamento das adúlteras, conforme a lei. Os amantes da mulher se apossariam da sua riqueza e vestimentas, deixando-a tão nua e desprovida como no início da história. Ela seria coberta de sangue, não do seu próprio nascimento, mas dos seus ferimentos. A penalidade máxima para o adultério era a morte por apedrejamento. Ainda assim, Deus a entregaria nas mãos dos seus inimigos, que derribariam a câmara abobada, demoliriam os lugares altos, despiriam os seus vestidos e colocariam suas joias, deixando ela nua e descoberta. Após isso, fariam subir uma hoste contra ela para apedrejá-la, para transpassá-la com suas espadas, queimar as suas casas com fogo e executar juízos contra ela, à vista de muitas mulheres, e assim seria feito o seu fim, como meretriz que paga os seus clientes ao invés de receber a sua paga. Uma grande parte de Jerusalém foi mesmo queimada pelo exército babilônico. Somente assim estaria garantida a satisfação do furor da ira do Senhor contra ela e o afastamento dos seus legítimos ciúmes, fazendo com que se aquietasse e não mais a indignasse. Verso 42. Já no verso 43, o Senhor retoma a sua ameaça baseada no comportamento da meretriz que o provocou a ira, fazendo, portanto, recair sobre a sua própria cabeça os seus feitos, os seus próprios caminhos, principalmente por ter ela juntado a infidelidade a todas as suas abominações. Ezequiel gostava de basear os seus oráculos em provérbios populares. No verso 44, ele fala de um deles que dizia: tal mãe, tal filha. Isto é, geração após geração, os habitantes de Jerusalém foram infiéis ao Senhor. Nos versos 45 ao 48, ele fala da mãe dela, que tinha nojo do marido e de seus filhos, e que ela era irmã daqueles que tinham nojo de seus respectivos maridos e filhos, e declara a origem de seu pai e da sua mãe, isto é, uma mãe Eteia e um pai amorreu. Uma de suas irmãs, Samaria, habitando à sua esquerda, juntamente com as suas filhas e a irmã menor, era Sodoma, que habitava à sua direita. O triste é que ela se corrompeu ainda mais que suas irmãs em todos os seus caminhos. O Senhor jura por ele mesmo que Sodoma, sua irmã, e suas filhas não fizeram tantas abominações como ela e suas filhas. A depravação moral dos heteus e amorreus era terrível, mas Jerusalém estava se tornando ainda pior. No verso 49, Deus fala dos pecados de Sodoma, sua irmã: soberba, fartura de pão, próspera ociosidade, descaso com o pobre e o necessitado, prática de abominações diante do Senhor.
Geralmente pensamos nos pecados de Sodoma como transgressões sexuais. Gênesis 19, de 5 a 9. Mas Ezequiel denunciou a cidade pelo seu materialismo e negligência para com os necessitados. Embora abominações, verso 50, pudessem incluir pecados também sexuais. Em Mateus 11, nos versos 23 a 24, Jesus faz uma comparação semelhante com Cafarnaum. Os pecados de Jerusalém haviam excedido os pecados das suas irmãs, Samaria e Judá, Sodoma. Verso 16, Ezequiel 16, verso 1 diz: Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo. Esse é o primeiro verso do capítulo de número 16, que tem 63 versículos. E o verso 63 diz: Para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais abras a boca, por causa da tua vergonha, quando eu te perdoar tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Dos versos 50 ao 59, ele continua a falar dos pecados e das consequências dos pecados de Samaria e suas irmãs, e compara os de Jerusalém e vê que estaria na frente em abominações. Se ela fora capaz de ir além das suas irmãs, agora deveria suportar as aflições e os juízos contra ela. O que estava fazendo com que sofresse era a sua própria perversidade e práticas de suas próprias abominações desenfreadas. Terrível coisa tinha feito ela ao desprezar o juramento e ao quebrar o pacto com o Senhor. Contudo, o Senhor ainda haveria de se lembrar do seu pacto que fez com ela na sua mocidade, um pacto eterno, verso 60. Jerusalém seria novamente teria mais influência que suas irmãs. Deus renovaria sua aliança com ela, e nessa renovação aumentaria enormemente as bênçãos que lhe conferiria. Por isso, por causa do Senhor, ela haveria de se lembrar dos seus maus caminhos e iria se envergonhar quando o Senhor lhes dera as suas irmãs por filhas, mas por causa da aliança dela. Mas não por causa da aliança dela, mas pelos seus próprios maiores propósitos do Senhor. Aí sim, ela se lembrará, se envergonhará e nunca mais falará soberbamente por causa do seu opróbrio, uma vez que será perdoada gratuitamente pela graciosa, maravilhosa graça do Senhor. No dia que o Senhor estabelecer a aliança com ela, ela saberá que o Senhor é Deus. Em Cristo Jesus, na figura do Messias, o resgatador e libertador de Israel, é nele, em Cristo, que se cumprirá cabalmente essa palavra, em sua totalidade. Por ora, Israel rejeita o Messias, até que se cumpram todos os tempos e todas as profecias, e seja revelado o iníquo, que será tragado pelo Senhor. Esse foi o capítulo 16, um pouco extenso, mas de muita valia, e vale a pena você estudar e dedicar-se um pouco mais. Veja aí a parte escrita dessa narrativa em www.jamaisdesista.com.br. Lá você vai encontrar ilustrações, gráficos, tabelas. Aproveite para refazer esse estudo, ouvir novamente, compare com a parte escrita e vamos crescendo no conhecimento do Senhor. Nós também temos a nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 17, vendo a parábola das duas águias. Não perca amanhã a parábola das duas águias, nesse mesmo canal. Às 8h30, oração, momento missionário da igreja Os Semeadores. E às 15 horas, nos sábados, momento missionário com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. Estamos orando, buscando o Senhor todos os dias, buscando Deus que se deixa achar. A todos um bom dia. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Amém.